Oi, gente, é 25 de novembro de 2024, que privilégio! Nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar e eu já aproveito para te convidar. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, porque toda semana, ao longo dos dias, há vários conteúdos aqui postados para você em primeira mão. E eu quero também aproveitar para te dizer que esse nosso encontro, para reiterar, né, que este nosso encontro, gente, é sempre muito democrático. E se você não está vendo hoje, ou se você quer acessar outros encontros que já postamos por aqui, fique à vontade, porque todo o conteúdo postado aqui é feito com todo carinho, cuidado e dedicação para que você possa se informar, construir conhecimento e cidadania, isso fazemos juntos, sempre por aqui, a qualquer tempo. E também, como eu sempre digo, de quebra ou por extensão, que você saiba utilizar esses dados, essas referências, essas análises que são feitas por aqui de maneira singular, de maneira a atrelar e associar outros aspectos históricos contemporâneos possíveis lá para o futuro, né? Para que você possa, de fato, utilizar isso da melhor maneira possível. Então, a ideia é aqui sempre fazer esse trabalho cuidadoso, vamos juntos mais uma vez, pode acessar os mais antigos. Se você não está vendo hoje, na segunda-feira, esse programa, não tem problema, como disse, ele é super democrático e juntos seguimos aprendendo mais e sofrendo menos. Vamos lá? Então, prepara aí o ouvido ou a caneta para anotar e vamos juntos fazer os giros de entendimento, de compreensão por aqui hoje. E eu sempre digo também, pessoal, em relação a algum tema que esteja muito em voga, abordado de maneira bastante contundente na imprensa, eu digo, fica aqui comigo, porque a gente sempre faz uma associação pensando em como você pode usar singularmente isso, seja numa discussão, seja num aprendizado como utilidade pública, inclusive, e também em provas, processos seletivos, concursos, vestibulares, tudo isso. Aliás, falta um mês para o Natal, hein, gente? Minha nossa, vamos aqui? Ó, é o seguinte, a gente tem como tópico aí para esta semana, recortado aqui, sistematizado, reunião do G20, final da COP29, a gente vai atrelar um pouco as coisas aí, perceber direitinho quais as relações e como pode utilizar isso como ponto de partida ou como argumento para uma discussão. Eleições no Uruguai, desemprego, taxa de desemprego no Brasil, saíram os números, né, da PNAD contínua deste trimestre e aí nós vamos ver juntos o que isso significa. E também vamos discutir um pouco de arte conceitual, começando, gente, sem delongas, para dizer a você que também hoje, 25 de novembro, eu estou deixando o link aí, é estabelecido pela ONU desde 1991 como Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Sim, isso ainda tem muito caminho pela frente, aliás, violência não é forma de comunicação ou forma de resolver problema algum no mundo. No entanto, nós dizemos isso, mas ainda temos comportamentos que destroem essa perspectiva. E em relação às mulheres, isso é muito, não só simbólico, gente, como concreto, né? Pelo número de taxa de feminicídio que temos, pelo número de países que ainda não têm legislação própria em relação a isso, e pelo número de legislações aqui no Brasil que vão se sobrepondo ou se completando para tentar aplacar, minimizar, mitigar esse tipo de violência. Então, deixo o link aí para você também com dados, com informações, com correlações, para que você possa fazer um estudo mais acurado a respeito do tema. E para que a gente possa, né, de maneira social, pessoal, desejar e trabalhar para que haja menos violência contra a mulher no Brasil. Vamos juntos? Olha, vou começar logo aqui, pessoal, atrelando 3 circunstâncias datadas desta semana. Finalizada a COP29, realizada no Azerbaijão, lembrando que a COP30 é nesta época do ano que vem, em Belém do Pará, nós temos aí uma relação entre essa
reunião, o G20, que aconteceu no começo da semana no Brasil, e a eleição do Uruguai, que acaba de acontecer em segundo turno. E aí diz, bom, que correlação tem aí, Cleusa? Olha, as notícias, gente, as perspectivas, as análises que li a respeito para preparar, para sistematizar para você o que tem mais importante aí, o que pode se correlacionar, é que nos 3 casos, tudo tem a ver com que tipo de enfrentamento em relação às mudanças climáticas pode se projetar. E aí você diz, nossa, mas até a eleição no Uruguai, gente, portais de notícia trazem assim, quais são os principais desafios da nova presidência no Uruguai? Diz, olha, tem crise climática séria por conta de crise hídrica por lá desde 2023. Então, quer dizer, são perspectivas, gente, em relação à agricultura, produção de alimentos, as questões econômicas que são afetadas por isso, né, direta e indiretamente, ficam muito em voga e ficam muito perceptíveis, por conta principalmente de ser um país bem pequeno. Então as coisas chegam muito rapidamente dos centros para as bordas, vamos dizer assim, né? Em relação ao G20, gente, e a COP29, olha só, há uma sensação de frustração em relação à meta, porque essa COP29, pessoal, foi chamada, e eu apontei para vocês em programa anterior aqui, foi chamada COP das Finanças, porque ela precisava atualizar o montante de financiamento para mitigar e para haver adaptação aí em relação às mudanças climáticas no mundo, pensando que o Acordo de Paris havia estabelecido uma meta financeira, mas isso aconteceu em novembro de 2015. Aliás, é um marco muito simbólico também que a COP30 vai acontecer aqui em Belém, no Pará, marcando os 10 anos aí do Acordo Climático de Paris e uma revisitação muito importante pensando nos ODS da ONU, que devem ser também revisados lá em 2030, gente. Quer dizer, quando eles foram estabelecidos, a gente falava lá em 2030, agora já dá para dizer aqui, né? Aqui em 2030, já, na nossa perspectiva próxima. Bem, há uma sensação, pessoal, de frustração pelo que a gente lê dos comentários nacionais e internacionais por conta dos montantes comprometidos em relação a isso. Diz, quais são as perspectivas aí? A transição energética, gente, ainda é uma questão muito difícil e muito morosa, mais morosa do que poderia ser em relação às consequências sobre as mudanças, né? Então, essa transição dos combustíveis fósseis para matrizes energéticas mais limpas ainda é um impasse, ainda é um problema, porque há muitas economias totalmente dependentes de matrizes de energia fóssil. Mercado de carbono também é um problema, porque diz, olha, fazer essa conversão de emissões por mercado de carbono, diz, por compra, né, no mercado de carbono, ainda assim não evita as emissões, né? Aplaca, mas não evita. Então, são questões para ser levadas a sério e para que a gente possa estudar melhor. Deixo links aí para você, porque volta e meia, pessoal, aparecem em vestibulares, concursos, processos seletivos, aparecem discussões solicitadas sobre ecologia, meio ambiente, mudanças climáticas, e para que a gente tenha uma boa performance, a gente precisa sair daquela abordagem rasa sobre vamos cuidar do meio ambiente, né? Ou apenas trazer as manchetes sobre é preciso mudar de matriz energética, mas ao fim e ao cabo, o que temos aí de perspectiva e quais são os impasses, né? Por que temos a palavra nova que tem gerado discussões? Eu trouxe aqui no meio do ano, depois virou tema de prova, o pessoal me alertou. Ecoansiedade. Diz assim, essas questões são perspectivas importantíssimas, né? E como nós estamos tratando disso individualmente também e em termos de nações. Isso é perspectiva inalienável neste século XXI, gente. Bom, e aí pensando nisso, pessoal, vamos associar também a relação que temos com o texto do G20, o que foi acordado na reunião do G20, né? É um texto, gente, muito forte em relação a uma aliança global de combate à fome e à pobreza. E é verdade, né, gente? É necessário
pensar nisso e agir em relação a isso. E os países se comprometem, de acordo com as suas metas, para, inclusive, participarem, né, e trazerem números, não só dos próprios países, mas de importância global para as revisões dos ODS em 2030. Entre esses ODS, sim, está o combate à pobreza e à fome. Então, esse texto do G20 também traz essa abordagem importantíssima, que é um comprometimento dos países membros a combater fome e pobreza, não só nos seus territórios, mas a contribuir para que outros territórios tenham essas mazelas mitigadas até 2030 para essa revisão da ONU. Também quero aproveitar para trazer para você aqui uma questão que pode parecer, vamos dizer assim, supérflua, né? Mas que dentro das questões de contexto global de discussão sobre arte e o que ela representa no nosso mundo, nas nossas sistematizações sobre entendimento de mundo, vale a pena a gente entender um pouquinho. Gente, olha, na última semana foi vendida aí uma peça de arte conceitual feita pelo artista italiano Maurizio Cattelan, chamada Comedian, que é assim, uma banana colada à parede com silver tape, né, por cima. Diz, Cleusa, o que acontece? O que é isso? Isso pode ser considerado arte ou não? Olha, eu deixei um link aí para você que é o mais didático que eu encontrei em relação a questões sobre o que é arte, quem determina, o que de verdade o bilionário chinês que arrematou essa obra de arte leva, né? E o que o artista leva, o que a casa de leilões leva. E diz assim, o que isso tem a ver? Olha, pessoal, claro, a questão é uma arte conceitual fundamentada principalmente neste ponto de referência em memes, né? No nosso século XXI. Agora, não vamos deixar de nos lembrar que, por exemplo, lá em 1917, quando Duchamp resolveu pegar um mictório e colocar numa exposição assinando um pseudônimo, ele trouxe à tona justamente essa discussão sobre o que é arte, quem determina o que é arte e por quê, né? E o que está em jogo. E até hoje, gente, mais de 100 anos depois, a gente discute isso como uma referência e isso ilustra livros didáticos de arte, de literatura, quer dizer, até hoje isso gera questões e discussões. Então, certamente o ponto mais importante dessa banana colada na parede com silver tape não é a compra, né? Mas sim é o tipo de discussão que ela pode gerar, em relação inclusive aos memes que a gente tem aí para aprofundar no link. Também quero lembrar você sobre aquela imagem muito utilizada também em livros didáticos de arte, de literatura, e que aparece volta e meia para referir alguma coisa, que é a imagem do cachimbo, feita pelo Magritte, e que embaixo está legendada com "Isso não é um cachimbo". Então veja as questões relacionadas à representação, à linguagem, ao que a arte pode de fato significar na nossa vida, né? Ou quem determina o que é arte e como ela funciona? Quem determina que aquilo é ou não é alguma coisa? Então, é uma discussão boa aí para pensar nesses pontos mais interessantes em relação, principalmente, gente, à arte hoje produzida por inteligência artificial, que já foi tema de conversa nossa por aqui, concursos que foram arrematados aí por fotografias ou textos produzidos por IA sem que os jurados soubessem, e depois vem à tona a discussão e aí se criam outros parâmetros. Quer dizer, tudo isso é preciso que a gente correlacione hoje para entender melhor como nos preparar nesse sentido também, né? Agora, quero aproveitar para trazer aqui, porque volta e meia aparecem esses números também para ser contextualizados numa questão dissertativa, discursiva, né? Ou aparecem para que você assinale questões objetivas sobre atualidades, e é importante que você esteja informado de maneira adequada. A PNAD contínua, que é essa pesquisa, que já diz o nome, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e é feita continuamente. Ela atualiza os dados do IBGE, gente, que são obtidos década a década pelo censo, mas a PNAD vai atualizando dados, perspectivas, né?
que vão acontecendo ao longo da década. E, neste caso, no trimestre passado, o que há aí de discussão, de percepção? Que nós temos um marco histórico de queda de desemprego no Brasil. Bom, temos aí uma margem de 6,4%, é a menor taxa em 12 anos, inclusive com alguns estados ao que se chama de pleno emprego, né? Lembrando, gente, que a taxa sempre é a relação de quem está procurando emprego com as vagas disponíveis ou não disponíveis. Diz assim, mas fulano não trabalham. Bom, eles estão procurando, então tem esse ponto também, né? Dizendo assim, é uma taxa, uma amostra de pesquisa feita em relação a quem está procurando e as vagas disponíveis ou não. Olha, dito tudo isso, gente, contemplado aqui esse ponto de partida que é a nossa conversa de início de semana, e eu sempre digo que ela é super democrática, você pode ficar à vontade para acessar quando quiser e se informar sobre os nossos tópicos aqui para ter uma abordagem singular sobre as temáticas. Dito isso, quero te desejar uma excelente semana, nos encontramos por aqui em dezembro, na próxima segunda-feira. Um grande abraço a você, excelentes estudos, excelente semana e até lá. Tchau, tchau.